Se eu te dissesse hoje que você está perdido, mas não percebe isso, você acreditaria? Imagina por um instante que você está caminhando no meio de uma multidão. Há barulho, vozes, opiniões, conselhos, redes sociais, notícias, tendências, tudo falando ao mesmo tempo. E no meio desse caos existe uma voz suave, quase imperceptível, que chama pelo seu nome. Mas você não escuta, ou pior, confunde essa voz com todas as outras. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável, mas necessária. Se Deus realmente é o bom pastor, por que o mundo está cheio de ovelhas perdidas? E é aqui que começa uma das verdades mais profundas, mais incômodas e mais mal compreendidas do cristianismo. Porque há mais de 2000 anos, um homem, não um rei, não um general, não um filósofo político, se levantou no meio do seu povo e disse algo que ninguém esperava. Ele não disse, eu sou o rei que dominará as nações. Ele disse algo muito mais estranho e muito mais radical. Eu sou o bom pastor. E isso muda tudo. Mas para entender por que essa declaração é tão poderosa, precisamos voltar no tempo. Não para um palácio, não para um trono, mas para um lugar muito mais humilde, muito mais perigoso e muito mais real. O deserto. No contexto histórico do século I na Judeia, ser pastor não era uma metáfora bonita. Não era uma imagem romântica, como vemos hoje em pinturas. Era uma das profissões mais duras, mais desprezadas e mais perigosas. Um pastor vivia fora da cidade, longe do conforto, longe da segurança. Dormia no chão, passava noites inteiras acordado e não apenas cuidava de animais. Ele protegia vidas vulneráveis. Porque as ovelhas, no mundo antigo, não eram inteligentes nem independentes. Eram frágeis, se perdiam com facilidade, não conseguiam se defender, não sabiam voltar sozinhas. Eram completamente dependentes. E aqui entra um detalhe histórico que quase ninguém menciona, mas que muda completamente o sentido das palavras de Jesus. O pastor, muitas vezes, dormia na entrada do redil. Literalmente, não havia porta de madeira, não havia tranca. O próprio pastor se tornava a porta. Se um lobo quisesse entrar, teria que passar por cima dele. Se um ladrão quisesse roubar, teria que enfrentá-lo primeiro. O pastor não apenas guiava, o pastor se colocava entre a vida e a morte. Agora entenda isso com clareza. Quando Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 10, ele não está usando uma simples metáfora poética. Ele está fazendo uma declaração teológica baseada numa realidade dura. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, e depois afirma, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Não é linguagem simbólica, é a descrição exata do que um verdadeiro pastor faz. Mas aqui surge a primeira grande pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Por que Jesus não se apresentou como rei? Porque sim, na tradição bíblica, o Messias era esperado como rei, um descendente de Davi, um líder que restauraria o reino. Então, por que escolher o título de pastor? Porque um rei governa de cima, mas um pastor vive no meio das suas ovelhas. Um rei exerce poder, um pastor exerce cuidado. Um rei impõe autoridade, um pastor entrega a própria vida. E aqui está a virada mais profunda do cristianismo.
Deus não quis ser conhecido primeiro pelo seu poder, mas pelo seu amor sacrificial. Isso não significa que Cristo não seja rei. Ele é. Mas escolheu se revelar primeiro como pastor, porque antes de governar o ser humano, quis salvá-lo. Antes de exigir obediência, ofereceu proteção. Antes de julgar, saiu em busca. Agora, se tudo isso é verdade, surge uma segunda pergunta ainda mais inquietante. Se ele é o pastor, por que tantas ovelhas não escutam a sua voz? No mesmo trecho do Evangelho de João, Jesus diz algo que parece simples, mas é profundamente perturbador. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele não diz de todas as pessoas, não diz a maioria, ele diz as minhas ovelhas. Isso implica algo forte. Nem todos escutam e nem todos reconhecem. E aqui entramos em um terreno psicológico e espiritual muito profundo. Porque no mundo antigo, as ovelhas realmente reconheciam a voz do seu pastor. Não seguiam qualquer pessoa, podiam estar misturadas com outros rebanhos, mas quando o pastor chamava, elas reagiam, não por lógica, mas por relacionamento, por familiaridade, por experiência. Agora traz isso para a sua vida. Hoje vivemos em uma era em que milhares de vozes disputam a sua atenção. A cultura, as redes sociais, as opiniões, as ideologias. Até mesmo dentro do meio religioso, diferentes interpretações, diferentes líderes, diferentes mensagens. Tudo fala, tudo grita, tudo exige ser ouvido. Então, como distinguir a voz do bom pastor? Não é uma questão de volume, é uma questão de intimidade. Porque a voz de Deus nem sempre é a mais alta, mas é a única que permanece. Não é a mais atraente, mas é a única que transforma. Não é a mais popular, mas é a única que conduz à vida. E aqui vem uma verdade incômoda. Keep moving, the sun is high. But where should I stand? Muitos não escutam a voz de Deus, não porque Ele não fale, mas porque nunca aprenderam a reconhecê-la. Porque reconhecer uma voz exige tempo, exige silêncio, exige relacionamento. E isso é exatamente o que o mundo moderno nos tirou: o silêncio. Mas isso não é algo novo. Já no Antigo Testamento, Deus denunciava um problema gravíssimo. Não apenas ovelhas perdidas, mas pastores corruptos. No livro de Ezequiel, capítulo 34, encontramos uma das acusações mais duras de toda a Escritura. Keep back. Let the little ones drink. Slow now, slow. Deus fala contra os líderes de Israel e declara: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Em outras palavras, não estavam cuidando das ovelhas, estavam se aproveitando delas. E isso é essencial para entender o contexto em que Jesus fala. Porque quando ele diz, eu sou o bom pastor, não está apenas se definindo, está se contrapondo a todos os falsos pastores. Aqueles que guiam, mas não amam, que ensinam, mas não vivem, que lideram, mas não protegem. E aqui está o ponto que conecta tudo com a nossa realidade hoje. O maior perigo para uma ovelha nem sempre é o lobo. Às vezes é o falso pastor.
porque o lobo ataca de fora, mas um mau pastor destrói por dentro. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais pessoal. Quem você está seguindo de verdade? Uma voz que diz aquilo que você quer ouvir? Ou uma voz que te conduz à verdade? Porque no fim das contas, não se trata apenas de acreditar no pastor. Trata-se de reconhecer a sua voz e decidir segui-la. Existe uma história que, se você ouvir rápido, parece simples, até simples demais. Mas se você olhar com atenção, ela quebra completamente a lógica humana. Uma história repetida milhares de vezes, mas quase nunca compreendida em toda a sua profundidade. Jesus conta essa história no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e começa assim. Shepherd, I think I see a light ahead. Is that the way? No. Quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Pausa um instante. Porque o que Jesus acabou de dizer não é normal, não é prático, não é eficiente. Do ponto de vista humano, é absurdo. Pensa comigo, um pastor tem 100 ovelhas, perde uma, 99 continuam seguras. E o que ele faz? Deixa as 99 e sai em busca de uma. Qualquer lógica empresarial diria, perde uma, preserva as 99. Qualquer lógica estratégica diria, minimize as perdas. Mas Jesus apresenta uma lógica completamente diferente, a lógica do reino de Deus. E aqui está o primeiro ponto profundo. Deus não pensa em termos de quantidade, ele pensa em termos de valor. Para o mundo, você é apenas mais um entre milhões, mas para Deus, você é insubstituível. E agora vem a parte que quase ninguém analisa com a profundidade necessária. O texto diz que o pastor vai até encontrá-la. Não diz por um tempo, não diz até se cansar, não diz se for conveniente, diz até encontrá-la. Isso revela algo teologicamente poderoso. O amor de Deus não é passivo, é ativo, é intencional, é perseverante. Não é um Deus que fica no céu esperando e dizendo, se quiser voltar, estou aqui. É um Deus que sai, que busca, que insiste e não para. Agora imagina a cena. A ovelha está sozinha, desorientada, talvez ferida, talvez presa entre pedras, talvez cercada de perigo. Ela não sabe voltar, não sabe se orientar, não sabe se salvar. E aqui está uma verdade desconfortável, mas profundamente real. A ovelha perdida não se salva sozinha. Isso confronta diretamente a mentalidade moderna da autossuficiência. Porque hoje nos dizem, encontre seu caminho, escute sua verdade, confie em si mesmo. Mas o Evangelho apresenta algo radicalmente diferente. Existem momentos na vida em que você está perdido e não consegue sair sozinho. E é aí que entra o pastor. O texto continua dizendo que, quando a encontra, ele não repreende, não castiga, não diz, eu te avisei. Ele faz algo inesperado. Coloca a ovelha sobre os ombros, com alegria. Isso é fundamental, porque muda completamente a imagem de Deus. Ele não é um juiz esperando punir erros. É um pastor que celebra o retorno.
told was, Well, it wasn't. That's all I needed to know. that's right. E aqui vem uma das frases mais profundas de todo o Evangelho. Haverá mais alegria no céu por um único pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Mais uma vez, lógica invertida. O céu celebra não a perfeição, mas o retorno. Isso nos leva a uma reflexão séria. Talvez o problema não seja que você esteja perdido, mas que você acredita que não está. Porque as 99 ovelhas representam aqueles que pensam estar bem. Que acham que não precisam ser procurados, que acreditam ter tudo sob controle. Mas o coração de Deus se move em direção a quem está longe, a quem duvida, a quem falhou, a quem se sente indigno. E aqui está o ponto que conecta com a nossa vida hoje. Todos nós, em algum momento, somos essa ovelha. Agora, se Deus busca, se Deus chama, se Deus carrega nos ombros, então surge uma pergunta ainda mais profunda. Onde esse encontro acontece hoje? Onde isso se torna real na vida? E é aqui que voltamos a uma das declarações mais impactantes de Jesus. Uma que escandalizou quem o ouvia. No Evangelho de João, capítulo 10, ele diz: Eu sou a porta das ovelhas. Ele não diz, eu abro a porta. Não diz, eu mostro o caminho. Ele diz algo muito mais radical. Eu sou a porta. Para entender o peso dessa afirmação, precisamos voltar à imagem histórica do redil. Como vimos antes, o pastor se deitava na entrada. Ele próprio era a porta. Ninguém entrava sem passar por ele. Ninguém saía sem passar por ele. Agora entenda isso no sentido teológico. Jesus não está dizendo que ele é uma opção. Ele está dizendo que ele é o acesso. E aqui entramos em um dos pontos mais desafiadores e mais centrais do cristianismo. Não existem múltiplos caminhos independentes para a salvação. Existe uma única porta. Isso não é popular, não é confortável, mas é coerente com o que Jesus afirmou. Porque se Ele é o pastor que dá a vida e se Ele é a porta que protege, $19, $20, $21, $22, $23. então tudo gira em torno dele. E é aqui que muitas pessoas se confundem, porque buscam espiritualidade sem relacionamento, buscam sentido sem compromisso, buscam respostas sem entrega. Mas na lógica do Evangelho, você não pode ter os benefícios do redil sem passar pela porta. E isso nos leva a uma pergunta direta, pessoal, impossível de ignorar. Você está dentro ou fora? Não em termos de rótulo religioso, não em termos de aparência, mas em termos de relacionamento real. Porque você pode conhecer sobre Deus e não reconhecer a voz dele. Pode falar de fé e não seguir o pastor. Pode estar perto do rebanho e ainda assim estar perdido. E é aqui que tudo se torna profundamente pessoal. Porque o cristianismo não é apenas uma doutrina, é uma resposta. Uma resposta a uma voz que chama, uma resposta a um pastor que busca, uma resposta a uma porta que se abre. Chega um momento em que essa história deixa de ser apenas um ensinamento
Just a little more. You're strong. Keep still. I've got you. Começa a se tornar um espelho. Porque até agora falamos do pastor, da sua voz, da sua busca, do seu sacrifício. Mas existe uma pergunta que você não pode mais evitar. Dentro dessa história, quem é você? Talvez a resposta mais imediata seja: sou uma ovelha. E em parte é verdade, mas não é suficiente. Porque nem todas as ovelhas nessa história estão na mesma situação. Algumas estão dentro do redil, outras estão perdidas. Outras acham que estão seguras, mas na verdade não reconhecem a voz. E é aqui que a mensagem do bom pastor se torna desconfortável, mas profundamente transformadora, porque não se trata apenas de saber que Deus cuida, mas de descobrir se você realmente está sendo guiado por Ele. Jesus diz claramente no Evangelho de João: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Ele não diz: as minhas ovelhas conhecem teorias. Não diz: as minhas ovelhas têm religião. Ele diz algo muito mais concreto: escutam e seguem. E isso implica ação, implica decisão, implica movimento, porque ouvir a voz do pastor não é apenas percebê-la, é obedecê-la. E é aqui que surge uma das maiores tensões do mundo moderno, porque hoje seguir uma voz externa parece perigoso, parece perda de liberdade, parece abrir mão de si mesmo. Mas o Evangelho apresenta um paradoxo. Seguir o pastor não tira a sua liberdade, devolve a sua direção. Porque sem direção, a liberdade se transforma em caos. E é exatamente isso que vemos hoje. Pessoas livres, mas perdidas. Pessoas com opções, mas sem sentido. Pessoas com voz, mas sem rumo. E aqui vem uma verdade que pode incomodar, mas é necessária. Não escolher o pastor também é uma escolha, porque na ausência de direção sempre surge outra voz. A cultura, o ego, o medo, a pressão social. Algo sempre acaba te guiando. I see them. They're here. E isso nos leva a uma das perguntas mais honestas que você pode se fazer hoje. I will. Que voz está moldando as suas decisões? Porque não se trata apenas de acreditar em Deus. Trata-se de discernir quem está conduzindo a sua vida no dia a dia. Agora, até aqui falamos do pastor e das ovelhas. Mas há um elemento nessa história que muitas vezes passa despercebido e é essencial: o redil. Na linguagem bíblica, o redil representa um lugar de proteção, um espaço onde as ovelhas não estão sozinhas, onde existe comunidade, onde existe cuidado mútuo. Teologicamente, isso aponta para uma realidade muito clara. A fé cristã não é individualista, não é um caminho solitário. Ela está profundamente ligada à comunidade, à igreja. E é aqui que muitas pessoas se confundem hoje, porque dizem: eu acredito em Deus, mas não preciso da igreja. Mas essa ideia não se encaixa na imagem do bom pastor, porque o pastor não cuida de ovelhas isoladas, ele cuida de um rebanho.
E isso não significa que a comunidade seja perfeita. Não é. Nunca foi. Desde o Antigo Testamento, como vimos no livro de Ezequiel, já existiam pastores infiéis, já existiam líderes que falhavam, mas isso não anulava a necessidade do redil. Pelo contrário, tornava ainda mais urgente a presença do verdadeiro pastor. E aqui está uma das verdades mais profundas desta mensagem. Deus não apenas te chama para segui-lo, Ele te chama para caminhar com outros. Porque uma ovelha sozinha é mais vulnerável, mais confusa, mais exposta. Mas existe também um outro lado dessa realidade. Porque se você tem acompanhado com atenção, vai perceber algo importante. Até agora falamos de ovelhas, mas existem pessoas chamadas a algo maior, a refletir o próprio pastor. Na tradição cristã, especialmente dentro da igreja, há aqueles que recebem a missão de guiar, sacerdotes, pastores, líderes espirituais. Ezra, come and join us. E é aqui que a mensagem do bom pastor se torna ainda mais exigente, Come closer. porque não basta ter autoridade, é preciso ter o coração do pastor. Um verdadeiro pastor não controla, não manipula, não se serve das ovelhas. Ele se entrega, ele protege, ele busca. E isso não se aplica apenas a líderes religiosos, se aplica a pais, a mães, a qualquer pessoa que tenha responsabilidade sobre outros, porque em algum nível todos influenciamos alguém. E a pergunta é, estamos guiando para a vida ou para a confusão? Is open. Porque, como vimos antes, o maior perigo nem sempre é o lobo. Às vezes é o mau guia, e isso nos leva ao ponto final, o mais pessoal, o mais direto, aquele que você não pode ignorar. O bom pastor já falou, já chamou, já buscou, já deu a sua vida. A pergunta agora não é o que ele fará. A pergunta é, o que você vai fazer? Você vai continuar correndo no meio do barulho, sem direção? Vai ignorar essa voz que, no fundo, você sabe que é diferente? Ou vai parar, ouvir e responder? Porque no final das contas, não existem muitas histórias. Existe apenas uma, um pastor que busca, e uma ovelha que decide se quer ser encontrada. E talvez, só talvez, hoje seja o dia em que você para de fugir e começa a escutar. Porque essa voz não está gritando, mas também não foi embora. Ela continua chamando pelo seu nome. Há algo que eu ainda não te contei neste vídeo. Existe uma razão pela qual muitas pessoas acreditam que seguem a Deus, mas nunca escutam a sua voz. E no próximo vídeo, eu vou-te revelar essa verdade que quase ninguém explica. Inscreva-se agora, porque se você perder esse próximo vídeo, pode continuar ouvindo, mas nunca entendê-lo.